Hi, oitavo ano, how are you? Tudo bem, galera? Que bom, eu também estou bem, graças a Deus. Vamos para mais uma aula por aqui, né? Vamos ver o que temos para hoje. Como eu já tinha dito para vocês, nós terminamos unidade 3, então hoje nós vamos começar a unidade 4, né? Unidade 4 tem como título Everything's Great. Bom, eu coloquei as bandeiras dos países que a nossa turma está viajando, né? Eles estão na Nova Zelândia, vamos lá, New Zealand, Canadá, South Africa e Ireland, né? Lembra disso? Muito bem, então já peguem o caderno de inglês, caso vocês tenham anotações para fazer, né? E vamos lá. Temos aí então a página da nossa história, né? Que vocês vão encontrar lá nas páginas 38 e 39. Bom, e o que nós temos aí? Então vamos lá, né? A unidade 4 tem o título de Everything's Great, então tudo está ótimo. Vamos ver o que a nossa história conta. Hey guys, how are you? Everything's great around here, Jay. For me too. Yes, everything is wonderful here. Hey Mom, I saw a picture of you with a funny hat on. What was that about? I went to a St. Patrick's parade over this weekend. That's a traditional hat they wear around here during the parade. And you, Smudge? I saw you on a climbing wall. Where were you? At school. Can you believe that? There's a climbing wall at school. I had a great time that day. I went to CN Tower. Do you know what that is? No, J5, but tell us, please. It's a tower 555 meters high. The view is awesome up there. There is a restaurant there where I ate a delicious chocolate donut. Yummy! Então, olha só. A nossa turma, né, tá contando, cada um tá contando um pouquinho do lugar onde eles estão, né? Então, o J5 começa falando: Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo está ótimo por aqui. E aí, aí o Cascão fala, pra mim também. A Magali, nossa, aqui também, tá tudo ótimo. E aí ela fala assim, Mônica, eu vi que você estava usando um chapéu engraçado. O que era aquilo? Ah, é que eu fui para o desfile de St. Patrick. É um chapéu tradicional que as pessoas usam por aqui durante este desfile. E você? Smudge, eu vi você numa parede de escalada. Onde você estava? Na escola. Você acredita nisso? Tem uma parede de escalada na escola. Nossa, eu me diverti muito aquele dia. Ah, eu fui para a CN Tower. É uma torre, tá? CN Torre. Vocês sabem o que é isso? Não, J5, mas conta pra gente. É uma torre de 553 metros de altura. A vista é maravilhosa de lá. E tem um restaurante lá onde eu comi um delicioso donut de chocolate. Para quem não sabe o que é donut, é um bolinho, tipo de uma rosquinha, em forma de redondinha mesmo, tá? Diferente do cupcake, ele tem um buraco assim no meio, como se fosse, na verdade, a forma assim é uma rosquinha mesmo, tá? Chama donut. Bom, então eles estão contando, né, as tradições de cada lugar que eles estão visitando. O J5, por exemplo, tá falando lá do Canadá, né? Que ele foi para uma torre chamada CN Tower. É uma torre realmente bem grande que tem no Canadá e realmente tem um restaurante lá em cima. Todo de vidro, né, ao redor. Vocês podem perceber aqui, ó, que tem uma vista aqui, ó, é o restaurante, tá? E aqui é todo de vidro, então dá pra ver praticamente o lugar todo ali em volta, né? Tem a vista muito bonita mesmo. A Magali
não contou onde ela está, mas a gente já sabe que ela está na África do Sul, né? A Mônica foi para o desfile de St. Patrick. Vocês sabem que St. Patrick é bem tradicional lá na Irlanda, né? Ele é aquele São Patrício, na verdade, né? Que realmente as pessoas, quando tem no dia dele, dia 17 de março, se eu não estiver enganada, as pessoas realmente têm um desfile, eles vão para esse desfile e eles se vestem todos de verde. Esse chapéu que a Mônica está aqui atrás dela é realmente o chapéu em que as pessoas usam nesse desfile, né? E o Cascão, uma parede de escalada na escola dele, imagina, né? Então vamos lá. Bom, nós vamos falar na nossa gramática, a gente vai falar sobre verbos, né? A gente vai continuar falando de verbos. Então eu trouxe aqui para vocês o seguinte: os verbos regulares são o que seguem um paradigma ou um modelo, ou seja, é um que segue uma regra, segue uma situação fixa, é daquele jeito e pronto, acabou. Tem um modelo a ser seguido. Qual modelo é esse? Se a gente está falando de verbo, é um modelo de conjugação mantendo o radical invariável, ou seja, eu pego o verbo, o jeito que ele é, e só acrescento ed nele, né? Bom, então o radical, o que é? A forma do verbo base continua a mesma, eu só acrescento ed nele. Esses são os verbos regulares. Agora, os verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações no radical ou nas terminações, afastando-se do paradigma. Ou seja, gente, ele simplesmente muda completamente, vira outra palavra, tá? Ele se transforma. Então, eu trouxe duas imagens aqui para vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó. Quando eu falo regular, olha essa pista, olha essa rodovia. Ela é totalmente reta, tá? Você sabe que ela vai seguir esse caminho. Uma direção só, tá fácil. Agora, olha essa outra rodovia, como ela é totalmente irregular. Eu não sei o que me espera lá na frente, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Os verbos regulares, vocês conseguem ter uma noção do que vai acontecer. Por quê? Porque segue uma linha reta, segue um modelo. Eu vejo lá na frente que continua igual. Agora, aqui, olha só, eu não sei o que me espera. Então, os verbos irregulares, eu não sei o que me espera das conjugações deles. Conforme eu uso, como eu disse para vocês, é que a gente vai acostumando com aquele verbo, então a gente acaba meio que decorando aquilo lá. Mas não segue um modelo, não segue. Olha só, tá? Muito bem. Então, olha só, eu vou falar, tá, de past tense, regular and irregular verbs, tá? Então, olha só. Regular verbs, o que eu falei? Seguem uma regra para todos, tá? Todos eles vão ficar do mesmo jeito. Pega o radical dele, pega o verbo, acrescenta ed. Agora, os irregular verbs, cada um tem a sua forma. Cada um cria o seu, se transforma completamente, tá? Isso nas affirmative sentences, tá, pessoal? Lembra dos verbos regulares da unidade 3? Eles recebiam ed onde? Só nas frases afirmativas, tá? Os irregulares vão se transformar também só nas frases afirmativas. Muito bem. Olha só. Eu tenho aí, então, conjugação dos verbos regulares. É necessário o acréscimo do quê? Ed. E a conjugação dos verbos irregulares? Não sei. Isso onde? Affirmative sentences. Nunca se esqueçam, os verbos só são conjugados, só recebem a partícula ed, ou só vão se transformar quando eles estiverem na afirmativa. Tá? Então, olha só. Bom, eu trouxe aí alguns exemplos, né? Eu não vou colocar a lista inteira aqui. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo to go, ele é a sua forma infinitiva, ó. Olha como ele é, o verbo ir. Olha como ele se transforma. Se transforma em outra palavra, went. O verbo wear.
Olha como ele é na sua forma infinitiva. Ele se transforma em outra palavra, were. Olha o verbo make. Ele é assim no infinitivo. Se transforma em made, tá? Olha o sleep, dormir. Forma infinitiva, slept, tá? Então, cada um dos verbos irregulares, quando eles estão conjugados no passado simples, nas formas afirmativas, quando eles forem usados em frases afirmativas, eles vão se transformar completamente. Como é que eu vou saber isso? Pela lista. Lá na lista, vocês vão ter cada um deles conjugados, tá bom? É na lista que vocês vão procurar. Muito bem. Bom, como eu vou aprender isso? Como não segue uma linha, como não segue um modelo, eu tenho que memorizar, tá? E eu disse pra vocês, quanto mais o uso daquele verbo, mais a gente aprende. Olha, o verbo buy, por exemplo, que é comprar. A gente fala muito comprar, bought, tá? O verbo go, que é o verbo ir. A gente fala muito fui, went, tá? O verbo have, que é ter, tinha, had, tá? Então, é pelo uso. Quanto mais o uso daquele verbo, mais a gente memoriza. Muito bem. Bom, eu tô falando de frases afirmativas, tá? As sentenças negativas e interrogativas, eu vou explicar para vocês, eu vou comentar com vocês na próxima aula, ok? O que eu quero que vocês entendam é que a partir desse momento, a partir da unidade 4, nós vamos sim precisar usar a lista de verbos que vocês receberam junto com a apostila, ok? E se o verbo não estiver na lista, é porque aquele verbo é regular, é só colocar ed nele, em frases afirmativas, ok? Eu continuo falando aqui para vocês. Não colocamos ed, não colocamos essa terminação nos verbos quando temos o auxiliar did, tá? Mesmo nos verbos irregulares, seguem a mesma regra. Inclusive, tá? Então, a hora que eu for falar de sentenças negativas e interrogativas de verbos irregulares, eu vou seguir essa linha aí de raciocínio. Eu vou ter did. Vou, porque eu vou falar de interrogativa, eu vou ter did lá no começo. Eu vou falar de negativa, eu vou falar de didn't. Então, o meu verbo vai acontecer o quê? Vai voltar para a sua forma original. E aí também vou precisar da lista, porque se a minha frase afirmativa está lá com o verbo irregular conjugado, como é que eu vou saber como vou voltar aquele verbo para a sua forma base? Pela lista, tá? Aí eu vou fazer o caminho inverso. Quando eu vou conjugar o verbo, eu não vou na primeira coluna procurá-lo na forma infinitiva e vou para a segunda coluna como ele está conjugado. Agora eu vou fazer o contrário quando eu for passar essas frases para negativas e interrogativas. Eu vou na segunda coluna, procuro o verbo lá conjugado, vou para trás na primeira coluna e acho esse verbo na base form. Ok? Muito bem. Bom, então agora a gente vai partir para os exercícios, né? Como a gente está iniciando o capítulo, os exercícios das primeiras páginas são baseados na historinha. Então, vocês vão fazer exercícios da página 38, o exercício 1, que é responder os itens 1, 2, 3, baseando-se na historinha, tá? Na tirinha da nossa unidade 4. A página 39, exercício 2 e 3, tá? Exercício 2 é uma resposta pessoal. Qual das atividades citadas ali na historinha mais chamou a sua atenção? Se você fosse um dos personagens, qual lugar você gostaria de visitar? O lugar que o J5 foi, o lugar que a Mônica foi ou o lugar que o Smudge foi, tá? Lembrando que a Magali não falou nada do lugar onde ela está, então só esses três falaram dos lugares que eles foram. Então, se você fosse um deles, qual dos lugares você gostaria de ir visitar? Qual chamou mais a sua atenção? Essa é a pergunta do exercício número 2 da página 39. E o exercício 3 é como se eu estivesse entrevistando vocês. Imagine que cada pergunta dessa daí seja eu perguntando. E aí vocês respondem para mim em forma de múltipla escolha, tá? É só fazer um X no quadradinho da sua resposta. Por exemplo,
Número 1, eu pergunto assim: Did you do homework? Você fez sua tarefa? E aí a resposta é sim ou é não. Você vai responder para mim, tá? Então imaginem que cada uma dessas perguntas aí, que são 4, eu esteja fazendo para vocês. E aí vocês respondem para mim de forma pessoal, ok? Muito bem. E aí, na página 40, eu quero que vocês sigam esse texto aqui, tá? E vocês numerem as atividades que estão acontecendo ali com aquele menino, tá? Tem um garoto no exercício e vocês vão ler esse texto aqui e vão numerar para mim a sequência de atividades que ele fez, tá bom? Então, yesterday I stayed up late. Ontem eu fiquei acordado até tarde, because I had to read a whole book and study for a test, porque eu tive que ler um livro inteiro e estudar para uma prova e assim por diante, e vão tentando ler e tentem numerar para mim a sequência. São 6, tá? São 6 atividades que estão citadas aqui neste texto. E aí vocês colocam, numerem para mim as atividades de 1 a 6, ok? Muito bem. E hora que a gente se encontrar na aula ao vivo, vocês tirem as dúvidas, eu volto a falar mais um pouquinho sobre verbos irregulares e nós corrigiremos todos os exercícios e partiremos para as frases então negativas e interrogativas de verbos irregulares no passado. Ok, pessoal? Finish for today. See you. Fiquem com Deus. Bye, bye.